Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos. Eu sei que hoje está um dia um pouco conturbado na cidade. Eu tenho o maior prazer de apresentar, para aqueles que ainda não conhecem, a professora Mônica Salomão, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em relações internacionais, que já vem há algum tempo trabalhava com o tema de cooperação internacional para o desenvolvimento, com cooperação descentralizada em particular, além de ter vários trabalhos também em teoria de relações internacionais. A Mônica agora está inaugurando, né, uma nova linha de trabalho, uma nova agenda de pesquisa, trabalhando com gênero e relações internacionais, e ela aceitou participar do ciclo de seminários aqui do IESP, dessa vez apresentando um trabalho, enfim, a sua pesquisa sobre política externa através das lentes de gênero. Tenho muito prazer de recebê-la, uma grande amiga. E, Mônica, você só vai me desculpar que eu vou ali para frente para te ouvir melhor, e a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada. Dá para... Está funcionando o microfone, sim? Muito obrigada, Letícia, pela apresentação, e prazer de estar com vocês hoje. Então, como a professora Letícia disse, eu estou há pouco tempo trabalhando com gênero e política externa. Então, eu ministrei uma disciplina de gênero na graduação, outra na pós-graduação, e estou com esse projeto de pesquisa que depois vou contar um pouco para vocês como é. Mas o propósito dessa palestra é mostrar como a política externa e as relações internacionais em geral são mais ricas e interessantes se são olhadas através das lentes de gênero, não? Então, essa é um pouco proselitista a palestra, convencer vocês. E também mostrar que tem uma agenda de pesquisas sobre gênero e relações internacionais, política externa e relações internacionais, bastante ampla e rica, e que não tem sido muito trabalhada ainda, especialmente no Brasil. Então, é um campo muito aberto, e espero convencer vocês de que se dediquem também a estudar essas questões, ou pelo menos estudando outras questões que tenham um olhar um pouco mais específico, não? Que olhem um pouquinho através das lentes de gênero. Então, começo por uma parte geral, definindo gênero, não? Gênero é um conceito cunhado pelas feministas na década dos 70, depois usado muito. O gênero é uma categoria que se opõe ao sexo para explicar, para mostrar as diferenças entre homem e mulher. Então, o sexo seriam as diferenças biológicas e o gênero as diferenças sociais, a construção social da masculinidade e da feminilidade. É mais complicado isso, porque isso de distinguir entre o biológico e o social é bem complicado. Nem os cientistas, os biólogos também não conseguem o que é cultural e o que é social. Se sabe que interagem, o cultural influi no biológico, perdão, cultural e social, não, cultural e biológico. O cultural influi no biológico, o biológico influi no cultural, de tal maneira que tem até feministas que dizem que não vale a pena distinguir porque o sexo é socialmente construído também. Mas eu não vou entrar nisso, até porque não é minha especialidade, eu estou apenas entrando, então não vou ir nesse debate que não afeta muito o que eu faço, porque o importante da categoria gênero é mostrar que não existe determinismo, que isso das essências masculinas e femininas é pelo menos questionável, não? Então, e que incluso as diferenças biológicas também podem ser mudadas, senão nós estaríamos ainda na árvore cheios de pelos, sim, andando com os quatro pés, não? Então nós evoluímos, a evolução cultural é bem importante para a nossa espécie, não? Então do gênero conservamos que mantemos a ideia de que as diferenças entre homens ou mulheres não são fixas e podem ser
se foram construídas, podem ser reconstruídas. Então, esse é um ponto importante. E outro conceito importante, que também muito usado pelas feministas, é o patriarcado, não? Patriarcado ou dominação masculina, para abreviar, que é um fenômeno universal no espaço e no tempo. Então, apesar de que se fala às vezes de matriarcado, não é o oposto de patriarcado, é um conceito diferente, tem a ver com a matrilinealidade de algumas sociedades, não? Enfim, a distribuição da riqueza, as relações de família via mulher, não pela linha da mulher e não pela linha do homem, mas nunca existiu um matriarcado, os Amazonas são um mito. Então, o que existiu sempre foi uma dominação do homem sobre a mulher, às vezes mais, às vezes menos, às vezes de uma maneira, às vezes de outra, às vezes sociedades mais igualitárias, às vezes sociedades super desigualitárias, sim? Então, mas existiu, e isso é um conceito importante que une a pesquisa sobre gênero e une também o feminismo, porque foi o feminismo que impulsou toda esta agenda. O feminismo é um movimento político que luta pela libertação da mulher. Claro que quando estudamos gênero não estudamos apenas mulheres, estudamos homens, não? Então, estudamos as masculinidades, a construção social da masculinidade. Em relações internacionais, o conceito de masculinidade militarizada é muito importante. Em seguida vou falar um pouquinho da guerra, dos conflitos. E também gênero inclui aqueles que não querem ser categorizados em uma ou outra, nem na categoria homem nem mulher, e reivindicam, tem também suas reivindicações ao respeito. Então, o gênero é um conceito bastante mais amplo que a libertação da mulher e ênfase na mulher, mas é verdade que foram as teóricas feministas as que impulsaram esta agenda de teoria feminista interagindo com todas as ciências sociais, não? Interagindo com a história, com a antropologia, com a sociologia, com a economia, com a ciência política e também com as relações internacionais. Só que as relações internacionais demoraram bastante mais que outras disciplinas em fazer este encaixe, não? Em estudar os fenômenos das relações internacionais através da lente de gênero. Por que demoraram tanto? Bom, demoraram mais, não? Só ao final dos 80 o gênero chegou com força às relações internacionais, junto com todas aquelas outras mudanças, todas aquelas outras disciplinas e ideias e conceitos que chegaram das ciências sociais, não? Então, junto com a teoria crítica, o pós-modernismo, chegou também o feminismo, não? E tem a ver com com a própria evolução da disciplina das relações internacionais, tanto tempo concentrada na segurança, por causa do cleavage da Guerra Fria. Então, sabemos que depois acabou a Guerra Fria e a disciplina se abriu a muitas outras ideias, teoria crítica, etc, etc. Mas também foram assinaladas características mais específicas da disciplina das relações internacionais. Então, por exemplo, Fred Halliday publicou um artigo sobre isso no final dos anos 80. Então, ele queria tentar responder a pergunta de por que as mulheres estão ausentes da agenda da disciplina das relações internacionais, ausentes, ocultas. E ele identificou várias razões. Uma delas era uma certa inércia institucional que tornava as revistas e universidades pouco receptivas. Também outra era a pouca permeabilidade da disciplina até então a conceitos desenvolvidos em outras ciências sociais. Isso é verdade, isso estava começando a mudar justamente nesse momento. Mas para ele a razão principal era a maneira convencional de definir o objeto de estudo das relações internacionais, muito centrado na high politics, em oposição à low politics, e muito centrado no macro, em oposição ao micro. E negligenciando, então, fenômenos mais de low politics e micro. De fato, se ficamos no macro, para mim isso de macro e micro, inclusive, é mais significativo que o high e low, não? Se ficamos no macro,
estamos altos demais, podemos perfeitamente olhar o sistema, olhar o Estado sem desagregar nada. Então, não, nem existem, não, nem vemos os fenômenos que têm a ver com o gênero. Para mim, isso é como ir em um avião, não? Você está no céu, no avião, não? Então olha para baixo e não vê as nuvens, e talvez veja uns pontinhos, mas não vê casas, não vê pessoas, não vê nada. E à medida que o avião vai descendo, aí você começa a identificar coisas. Então, para mim, isso de macro e micro é um pouco assim, uma escala, não? Como falam na geografia. Se está muito alto, pode estudar as coisas, pode ver certas coisas, mas não vê outras. Se vai mais para baixo, então vê mais as árvores, não vê apenas o bosque. Se está muito alto, você vê o bosque. E não é que não seja útil ver o bosque, se concentrar no bosque muitas vezes. Muitas vezes você não quer desagregar, não? Você quer falar em grandes estruturas, não? E não estou dizendo que não seja perfeitamente válido, não? Então depende do que você queira fazer. Se você é um Walls que quer explicar em geral a guerra, não? Então, a guerra e a anarquia, o sistema anárquico, a explicação da guerra, não precisa desagregar. E se você é um Wendt, que também responde o Walls desde esse nível sistêmico, você tampouco tem interesse, em princípio, em desagregar. Então, eu não estou dizendo que necessariamente você tem que olhar o micro. Eu digo que, às vezes, convém, não? E, então, seu entendimento das coisas pode melhorar, como quero mostrar aqui. Então, é interessante que, nesse mesmo número extraordinário da revista Millennium, onde Halliday tentava explicar por que Halliday, casado com uma feminista famosa, vamos dizer, não? Maxine Molinet, não eram muitos nessa época as pessoas que se ocupavam do feminismo, do gênero, em relações internacionais. Então, nesse mesmo número onde Halliday publicou o artigo, que depois foi reproduzido no livro do ano 95, Rethinking International Relations. Então, esse número era um número extraordinário da revista Millennium, com vários artigos sobre gênero, um número especial dedicado ao gênero. Então, é meio até paradoxal. Não? Nesse número que ele estava explicando porque tinha pouca coisa de gênero em relações internacionais, acabou se tornando um marco da entrada do gênero nas relações internacionais. E, a partir dali, muitas coisas foram publicadas, sobretudo as obras das autoras que até hoje se consideram referentes em temas de gênero e relações internacionais. Então, Jean Betke-Elstein, no ano 87, publicou um livro, Women and War, sim, uma filósofa política, não? Mas falava de temas internacionais. A Cynthia Enlow, no ano 89, publicou esse Bananas, Bitches and Bases, também outro referente. Joan Tickner, no ano 92, livro agora não me lembro do título, mas alguma coisa de gênero e relações internacionais, um livro muito importante e uma autora muito importante. E pela mesma época, finais dos 80, início dos 90, tanto a International Studies Association como a British International Studies Association incluíram sessões de gênero, grupos de trabalho de gênero. Então, aí a coisa aumentou bastante, não? Sobretudo em relação a 3 parâmetros. Em primeiro lugar, se fez mais visível a participação das mulheres na política internacional, individualmente, em grupos, em papéis formais ou informais. A Cynthia Enlow, por exemplo, estuda como mulheres que fazem coisas que aparentemente não têm nada a ver com a política internacional, fazem parte da política internacional, como as esposas dos diplomatas, que trabalham, na verdade, trabalham com um trabalho, em princípio, não remunerado, mas agora, há uns anos, as esposas dos diplomatas britânicos reivindicaram certo reconhecimento e remuneração pelas tarefas de recepção, enfim, que todo mundo sabe que as mulheres dos homens diplomatas trabalham bastante, não? Recebem, fazem sociabilidade. Então,
alguns anos, o governo britânico, a muitas delas, ou a todas, não sei, dá uns cargos, um conselheiro, assistente, alguma coisa para elas contribuir à previdência, receber um salário. Então, mas normalmente estavam invisibilizadas. A esposa do diplomata não faz parte da carreira diplomática nem da política internacional. As prostitutas que seguiam os exércitos, tradicionalmente, desde a época de Napoleão, bom, desde muito antes, na verdade, desde a antiguidade, iam se movendo com toda uma logística, não? De cozinheiros, pessoas que lavavam a roupa, comerciantes, prostitutas, bom, e até esposas. Muitas vezes deixavam a mulher em casa e tinham outras mulheres que, enfim, supriam as necessidades sexuais, cozinhavam. Então, isso fazia parte do exército. O exército não pode sobreviver sem isso, não? Então, a Cynthia Inlow estuda esses roles informais. Ou, atualmente, também, as bases americanas solem estar no mundo, solem estar rodeadas de, enfim, de burdéis. Às vezes existem até acordos entre as autoridades das bases e as autoridades locais para gerir isso. Tem muita exploração também, muito problema com isso, mas fazem uma parte estrutural da vida das bases. E sem falar das mulheres que desempenham papéis que não são identificados como femininos. Então, mulher combatente, mulher piloto, não? Então, cada vez mais isso deixa de estar tão invisibilizado, da mesma maneira que mulheres cientistas. Não? Nos últimos tempos saíram vários artigos sobre mulheres cientistas que poderiam ter ganho um prêmio Nobel, que mereciam mais que as equipes que ganharam o prêmio Nobel, porque sua contribuição era maior, mas o prêmio Nobel foi dado ao aluno delas, o parceiro delas, e não a elas. Então, da mesma maneira, na política internacional, existem muitas mulheres invisíveis que foram tiradas da visibilidade, que foram tiradas da oscuridade, não, nos últimos anos. Em segundo lugar, houve um maior reconhecimento da desigualdade de gênero nas instituições e práticas internacionais e nos efeitos dessas práticas. Então, agora olhamos mais as relações internacionais com lentes de gênero, como vou explicar um pouco mais adiante, não? Então, tanto política externa, política de desenvolvimento, guerra e paz, são vistas desde essa perspectiva e se veem coisas que antes não se viam. E também se contribui com essa entrada do gênero nos últimos anos para melhorar a interação das relações internacionais com outras ciências sociais. Estes três avanços, estas três contribuições, foram assinalados por vários autores, mas um deles que fez bastante questão foi o Craig Murphy, não? No ano 98, ele publicou um artigo, agora não me lembro da referência, mas insistindo nos avanços nestes e outros parâmetros. Então, e também as relações internacionais mudaram muito. Agora, a segurança crítica tirou a lente do Estado, colocou no indivíduo. O indivíduo é objeto da segurança. Então, muitas questões que antes pareciam que não encaixavam, a segurança da mulher, a violência contra a mulher, agora se vê mais claramente a partir dessa mudança das próprias relações internacionais. Então, como vemos os fenômenos das relações internacionais se nos colocamos as lentes de gênero? Na verdade, estas são as lentes para ver de perto, não? Mas não, faz sentido, não? Então, vamos falar da guerra. A guerra é um fenômeno que está fortemente influído por nossas concepções de gênero e pelo patriarcado. De fato, se diz que a guerra e o gênero se constituem um ao outro. A guerra não seria, absolutamente, não é que a guerra não existiria sem as diferenças e estereótipos do gênero, mas eles contribuem muito a fazer da guerra a instituição social que é da maneira que é, não? E vice-versa.
Isso tem até um autor, Joshua Goldstein, que não é um feminista de carteirinha, um autor da área da segurança, que publicou um livro dos mais completos que existem sobre esse tema, procurando identificar as múltiplas interações entre gênero e guerra. Então, pensando um pouco, o que é o guerreiro? O guerreiro é um machão absoluto, não? O estereótipo do guerreiro desde que os homens começaram a guerrear, não? Já na época dos romanos, eles até se assustavam uns aos outros e colocavam, os bárbaros não se colocavam plumas, tentavam parecer mais altos, se pintavam a cara. Bom, estou falando dos bárbaros e romanos porque li uma coisa sobre isso, mas em todos, qualquer tribo que lutava uma contra a outra tentava parecer mais assustador, mais forte, mas também mais macho, não? Então, isso da masculinidade militarizada, que as feministas contribuíram muito a estudar, é essencial para criar a figura do herói, do militar disposto a sacrificar sua vida para defender seu grupo. Então é bem interessante o que diz Goldstein, não? Coisas que, bom, já sabemos, que durante o treinamento militar se faz de tudo para que o homem perda qualquer característica identificada como feminina, não? Então, você não pode, tem que ser rígido, tem que obedecer à hierarquia, tem que ser forte, não pode ser fraco, não pode ser simpático, não pode ser, enfim, com todas as características que identificamos mais como mulher. Isso todo é punido, reprimido fortemente pela hierarquia militar. E por quê? E eu adorei a resposta de Goldstein. Ele diz, porque isso é super artificial. Adoutrinar a pessoas para que morram não é fácil assim, porque o primeiro reflexo que tem qualquer perante uma arma e quando está diante de um exército é sair correndo, fugir, proteger a vida. Então se precisa um adoutrinamento enorme para criar esses Robocops ou parecidos e que aceitem fazer o que fazem. Então, isso tem que estar muito premiado, não? Muito valorizado. É muito melhor ser homem que ser guerreiro e estar no topo da hierarquia que ser mulherzinha, não? Então, faz todo sentido. Você cria dois grupos, um grupo vai ser o que vai lutar e outros são os assistentes, que também são necessários, mas são desvalorizados, porque o gênero é assim, sempre tem dois grupos, uma categoria é valorizada, outra é desvalorizada para que cumpram melhor com os papéis que são assignados. Então a guerra em princípio é assim, o militar está criado em função dos estereotipos de gênero. Que isso talvez não se adapte muito à guerra atual, bom, talvez, mas sabemos que não sempre isso funciona ao mesmo compasso, não? Talvez seja um dos motivos pelos quais, se o exército está mudando, talvez a longo prazo também mudem os estereótipos, não? Mas, enfim. Então, se estudamos a guerra com lentes de gênero, além de ver esses papéis diferenciados, vemos que na própria guerra os homens têm uns papéis e as mulheres têm outro papel, não? Então, isso se você olha de uma perspectiva macro, simplesmente não vê. Então, vê que são afetados de maneira diferente, com papéis diferentes, que alguns são invisibilizados, que outros são invisibilizados precisamente porque fazem o que se supõe que não tem que fazer. Então, a mulher combatente também é invisibilizado, homem vítima também é invisibilizado. Então, você, enfim, tem um quadro que não é o mesmo se você olha com atenção a como funcionam essas coisas. Então, você, por exemplo, vê que a violência sexual como arma de guerra afeta muito mais as mulheres que os homens, embora também afete aos homens. Você vê que as mulheres quase não participam nos processos de paz, nem as mulheres locais, nem os árbitros internacionais. Tem pouquíssimas mulheres árbitros que fazem tarefas de arbitragem, não? Nas sanções econômicas, você vê que as mulheres são afetadas de outra maneira, porque são um grupo mais fraco. Então, com sanções alimentares, por exemplo, a mulher sofre mais. E às vezes, mesmo se se pensa em não afetar tanto a população com sanções desse tipo, as mulheres sofrem. Por exemplo, alguém escreveu que nas sanções ao Iraque,
recentes, ninguém pensou no leite em pó. Outras coisas estavam excluídas das sanções, mas não o leite em pó, não? Que afeta especialmente a mulheres e a criancinhas. Não? Então, e também a análise de gênero, olhar com os lentes de gênero, mostra que a violência sexual e a violência na guerra e a violência sexual em casa, a violência doméstica, têm as mesmas raízes, fazem parte dos mesmos fenômenos. E a mesma coisa com a exclusão das mulheres nos processos de paz, é uma manifestação mais da exclusão das mulheres da política geral, também em tempos de paz. Então, se nós observamos todos os fenômenos de guerra, violência, conflitos, temos uma visão mais rica e completa do fenômeno e também mais possibilidades de melhorar as coisas. Nós podemos introduzir as mulheres em processos de paz e seguramente o processo de paz vai funcionar melhor, não? Nós podemos... Enfim, eu não sou partidária das sanções econômicas em nenhum caso, não? Mas, em todo caso, afinar mais essas sanções em função das questões de gênero, etc. A economia política internacional também pode ser estudada com lentes de gênero e uno aprende muita coisa. Não? As feministas redefiniram a economia foi feita pelos homens, não? Então, centrada no trabalho chamado produtivo. Produtivo é fazer coisas que entram no mercado, não? Que são capitalizadas, etc. Bom, e todo o trabalho reprodutivo, não? Então, cuidar dos seus, cuidar da casa, limpar, todo o trabalho doméstico. Isso não era contabilizado, não? Mulheres não recebiam aposentadoria por isso, só agora começam a receber, nem eram remuneradas, nem eram valorizadas, enfim. E pode parecer, então, que a economia reprodutiva que tem a ver com a política internacional e com a economia política internacional. Bom, muitos mostraram que tem a ver, não? E os primeiros que mostraram, eu não sei nem se foram feministas, porque um dos primeiros autores que mostrou isso foi o Wallerstein. O Wallerstein, na sua teoria de sistema mundo, ele mostrou nos finais dos 70, início dos 80, como o sexismo, da mesma maneira que o racismo, faz parte da economia mundo, é importante para a economia mundo capitalista, faz parte da economia mundo capitalista para funcionar melhor, para dar mais lucro às empresas capitalistas. Então, como assim? Bom, você precisa fracos, você precisa pessoas facilmente exploráveis, não, que não seja necessário argumentar tanto para explorar essas pessoas. Então, as mulheres fazem de grupo facilmente exploráveis, os estereótipos de gênero permitem às empresas e a próprias pessoas se deixar explorar mais. Eu sou mulher, eu não valgo muita coisa, etc. Então, bom, mas um exemplo muito claro, as cadeias produtivas globais, não? Que a Enlow também estudou isso. Então, você tem uma multinacional, essa multinacional produz bananas, por exemplo, não? Então tem toda uma cadeia, enfim, mas no final tem aí as pessoas que cultivam bananas, não? Nas repúblicas bananeiras, por exemplo, tem os homens que são explorados, recebem salários, mas são muito explorados. Mas esses homens têm mulheres, têm esposas na casa. O que fazem as esposas na casa? Bom, fazem as tarefas reprodutivas e também certa economia informal, criam galinhas, enfim, pequenos trabalhos para completar a renda insuficiente do homem. Então, a mulher está financiando a renda insuficiente do homem porque simplesmente com a renda do homem, esse homem nem sobreviveria. Então, o homem está financiando a multinacional, não? E assim com muitas coisas. O salário baixo do homem compensado pela divisão sexual do trabalho dentro de casa, que não é reconhecida às vezes nem pelo homem, não? Porque isso é desvalorizado. Então, você vê toda a cadeia, desde o lar até o sistema. E assim em muitas coisas, não? As mulheres que trabalham nas maquiladoras, nessas zonas de exportação, não? As empresas têm lugares onde
externalizados, ¿no? Deslocalizados em outras partes do mundo, contratam pessoal para fazer, enfim, máquinas ou textéis ou que seja que for. E muitas têm preferência por contratar mulheres, não? Como as maquiladoras mexicanas, aí onde está o feminicídio, Ciudad Juárez, esses lugares na fronteira do México e nos Estados Unidos. Contratam mulheres. Por quê? Porque, graças aos estereótipos, graças ao patriarcado, graças à divisão do gênero, podem pagar salários menores às mulheres e tratar pior. E contratam mais porque as mulheres são mais dóceis, fazem menos reivindicações, porque elas mesmas acreditam que não precisam receber tanto, já ficam contentas com sair da casa e ir para algum lugar, não? Então, vocês veem, isso faz parte da economia capitalista. A exploração das mulheres em geral dá lucro para a economia capitalista. E essa é uma das razões pelas quais não se tem avançado tanto como se supunha que se ia avançar em termos de igualdade do gênero. Por quê? Porque convém, tanto a guerra como, sobretudo, acho que o problema na economia capitalista é pior, convém ter essas diferenciações, convém ter salários menores, convém acreditar ou dizer que se acredita que as mulheres estão aí apenas até casar, então não vale a pena promover, não? Tudo isso é conveniente para o mundo capitalista no qual vivemos. Mas tem mais coisas. Toda a precarização da economia global atual desfavorece mais as mulheres, não? A terceira jornada da mulher, não? Quando os serviços sociais desaparecem. Se você olha os ajustes estruturais, as recomendações de ajuste estrutural sem lentes de gênero, você vê, olha, aqui tem uma população desfavorecida que fica pior. Mas se você vê com lentes de gênero, bom, quem fica pior? Especialmente as mulheres ficam pior. Não? Ficam pior porque, então, se desaparecem os serviços sociais, tem que trabalhar mais. Se não tem creche, tem que trabalhar fora, tem que trabalhar dentro, tem que cuidar a criança. Não? Então, a informalização, a externalização, todas essas características da economia global atual desfavorecem especialmente as mulheres. Então, vale a pena olhar isso com lentes de gênero. Da mesma maneira que as migrações, não? As migrações têm padrões de gênero. Antigamente se pensava que, bom, era o homem que migrava e a mulher, às vezes, acompanhava. E, em parte, era mais assim. Mas, cada vez mais, não está sendo assim. Tem padrões diferenciados de gênero e tem muitos fluxos de gênero, principalmente femininos, principalmente de mulheres, que vão fazer o quê? Vão fazer tarefas de cuidados, não? Tarefas femininas, vão cuidar crianças ou vão trabalhar na saúde como enfermeiras, desde o mundo em desenvolvimento até o mundo desenvolvido. Assim, então, uma mulher, existem cadeias transnacionais de cuidados identificadas pelas economistas feministas. Então, o que quer dizer isso? Eu sou brasileira, vou cuidar uma criança na França, então, graças a que eu cuido a criança na França, a mulher dessa casa vai poder trabalhar fora. Só que aí estou contribuindo a reproduzir os estereótipos de gênero, a discriminação de gênero e o patriarcado, porque o esposo da mulher da França vai continuar sem fazer nada na casa, não? Porque tem a empregada, graças à qual a mulher conseguiu sair da casa, e enquanto a mulher brasileira, bom, provavelmente existe toda uma cadeia de subcontratação, vai ter que contratar alguém também, ou sua família feminina vai cuidar das suas crianças para que ela cuide das crianças dos outros na França, e aí também isso contribui a reproduzir as desigualdades e evitar que isso mude. Enfim, tem até países como as Filipinas que estão especializadas na exportação de cuidadoras, enfim, empregadas domésticas e enfermeiras. Por quê? Também há enfermeiros, não? Mas mais mulheres do que homens. Porque sem isso, a balança de pagamento filipina não se sustenta, já é
essencial. O Estado filipino já contribui a esses fluxos migratórios, faz propaganda das suas domésticas e das suas enfermeiras e enfermeiros, cria até escolas especializadas para as pessoas sair e trabalhar. Então, são fenômenos que já fazem parte do sistema, não são nem tão informais, já são formais, não? Bom, então vamos passando à política externa. O conteúdo da política externa também é generificado porque tem efeitos diferenciados nos homens e nas mulheres. Então, a primeira, essa ideia surgiu das agências de desenvolvimento, das políticas para a cooperação para desenvolvimento, não? Que se reparou nos anos 70 que os projetos, os fluxos de cooperação e desenvolvimento, se não podiam ter efeitos, a vezes, prejudiciais até nas mulheres, se não se olhava o papel das mulheres e os homens dentro dessa comunidade. E no ano 70, Esther Boserup, que era uma economista danesa, muito famosa, se tornou por isso, ela explicou esses efeitos diversos, não, das mulheres no desenvolvimento e nas políticas para o desenvolvimento. E a partir dali, houve todo um processo nas agências internacionais e nacionais de desenvolvimento em fazer análises de gênero, incorporar o gênero aos seus projetos. Inclusive, temos várias fases dessas políticas, não? Mulheres, que vai desde as mulheres Women in Development até Gender in Development. Porque com o tempo ficou claro que não era só pensar nas mulheres e favorecer, fazer alguma coisa para que as mulheres estivessem melhor. Era pensar mais profundamente nas implicações do gênero, sociais do gênero em geral, sobre pensar nas mulheres, pensar nos homens, pensar em toda a sociedade, em como podia ser, o que podia ser feito para melhorar as desigualdades do gênero e também para não evitar piorar, às vezes com muita boa vontade, se piorava a situação das pessoas, enfim, favorecendo mais aos homens, canalizando os recursos exclusivamente através dos homens, ou às vezes tem um exemplo muito típico que é de uma agência que de desenvolvimento que resolveu ajudar as coitadas mulheres que precisavam carregar, ir buscar água longe do povoado, caminhar quilômetros. Então, construíram uma fonte no povoado. Só que com essa boa vontade, elas destruíram a socialização das mulheres nesse lugar, que elas aproveitavam esse espaço de ir buscar água para socializar, para conversar, para resolver problemas, etc. Então, é um exemplo que mostra como você precisa fazer uma análise muito cuidadosa do gênero, de como funcionam essas relações sociais, antes de fazer alguma intervenção. Bom, então, a partir daqui se criou uma ferramenta conhecida como Gender Mainstreaming, ou perspectiva do gênero, que está presente na análise. Bom, as Nações Unidas há décadas que a recomenda, não, como ferramenta para todas as políticas públicas. Você precisa fazer criar todas as fases dessa política pública, fazendo uma análise do gênero, visando compensar as desigualdades do gênero e também levando em conta qualquer consequência que possa ter nas relações de gênero de uma política. Então, muitos começaram a se perguntar, já entrando um pouquinho mais na política externa, o que tem a ver, como funciona a relação de quem faz uma política, entre elas a política externa, com o conteúdo dessa política externa. Então, se as mulheres fazem a política externa, faz alguma diferença se fazem os homens? Então, tem toda uma discussão, não apenas para a política externa, senão para a política pública em geral. Então, a ideia, esse é o debate sobre o vínculo entre representação
descriptiva e representação substantiva. Foi uma cientista política, Anna Pitkin, no ano 1967, quem criou essas categorias de representação descritiva, substantiva, formal e simbólica. Que não, você pode falar do gênero ou de qualquer outro tipo de representação. Então, qual é o vínculo entre a representação descritiva ou numérica de um grupo e o conteúdo das políticas elaboradas? É bem... houve um debate importante e ainda não tem uma coisa ainda definida. Então, durante muito tempo, alguns defenderam a teoria da massa crítica, que dizia, bom, faz diferença, mas você tem que chegar a um número, a uma massa crítica. Não? Uma mulher solta não vai fazer nada, mas se são várias, muitas, não sei, a partir de certo momento, fazem. Mas não é bem assim, depende. Não? Então, é um debate bem complicado. O que parece que tem uma relação, só que não é linear. Não? Tem certa relação. E o que faz mais diferença, aparentemente, é ter pessoas feministas. Não? Então, uma pessoa, mesmo se são homens, se tem valores feministas, vai fazer diferença na substância. Acontece que quem são as feministas? Não tem tanto homem feminista ainda. Não tem, mas não tem tanto. Então, por isso, bom, não é a variável gênero, não é a variável mulher, não é a variável feminista. Mas, como as mulheres são as feministas, então, isso é uma possibilidade, mas também ainda se está estudando muito isso, em que condições, como funciona isso, como é. Não? Como é que... Mas, de fato, mesmo, provavelmente, se você incorpora muitas mulheres numa política, se tem uma paridade numa política, provavelmente ali vai ter de tudo, vai ter uma visão diferente, experiências diferentes, essa política vai mudar. Isso está relacionado, então, na política externa também há estudos sobre isso, em seguida vou falar de alguns resultados. Também isso está relacionado com a opinião pública, não? A opinião pública dos líderes, a opinião dos líderes sobre uma política, a política externa, a opinião do público da política externa. Então, muitos se perguntam, alguns se perguntaram isso, começando por Holst e Rosenau, não? Então, autores super importantes e conhecidos das relações internacionais há muito tempo. Bom, existe um viés por gênero na opinião pública sobre política externa. Então, eles estudaram isso, inclusive fizeram vários estudos ao longo do tempo. E a conclusão... Bom, eles encontraram diferenças em vários temas e em vários momentos. Mas eles concluíram que as diferenças eram muito mais explicáveis por ideologia, por partido, por ocupação, que por gênero. Não? Inclusive, para temas relacionados com o militarismo durante a Guerra Fria, as opiniões dos militares, homens e mulheres, eram bastante semelhantes. Então, era mais importante ser militar que ser homem ou mulher. Então, às vezes havia ligeiras diferenças quanto à intervenção no exterior. Então, não foram muito concluintes. Havia, mas não eram muito sistemáticas, não se podiam explicar muito bem. Outros estudos mais contemporâneos, de Richard Eichenberg, por exemplo, dizem que encontraram diferenças bastante claras, mas essas em estudos que são de vários países ao mesmo tempo, não encontravam as mesmas diferenças nos mesmos países. Então, isso vai contra qualquer teoria determinista ou essencial sobre o gênero. Então, eles, não necessariamente as mulheres eram mais pacifistas, mais isolacionistas, como se fala. Às vezes eram, mas então, quando era, isso se podia vincular mais às consequências da despesa militar, no recorte social, por exemplo. Não? Então, a conclusão foi que, sim, que você pode encontrar diferenças de opinião pública de homens e mulheres, mas que variam em sociedades, variam no tempo e tem mais a ver com a experiência, não, da mulher e o homem nesse momento, nessa sociedade. Mas se a coisa muda, também vai mudar essa opinião. Como as mulheres têm experiências diferentes na vida social e têm demandas diferentes,
Então, isso faz que as opiniões sobre se tem que intervir, não se tem que intervir, sejam diferentes, mas não necessariamente quer dizer que as mulheres sejam radicalmente diferentes dos homens, sobretudo nesses temas de violência. Como muito, alguns estudos encontraram que as mulheres tendem a ser mais moderadas em algumas coisas. Bom, você sabe que se injeta um rato testosterona, ele vai ser menos moderado, então não me surpreende tanto isso, não? Mas isso é apenas uma variável, não? Uma variável que se mistura com muitas outras. Bom, então você... e sobretudo essa ideia que alguns sustentam que as mulheres são essencialmente mais pacíficas, claramente não. Isso é bastante difícil de sustentar na maioria dos estudos. As mulheres não são mais pacíficas. Podem ser em determinadas circunstâncias, se convém, mas não são. Então, eu acho que tem umas 5 dimensões na política externa que você pode estudar mais ou menos autonomamente, embora elas se misturam. Então, gênero e opinião pública é uma, não? Tem um ramo que pode tentar desagregar a opinião pública em gênero e estudar por que isso, as consequências disso. Gênero e representação. Então, tem muitos, no Brasil tem até muitos estudos de representação política de mulheres no Itamaraty, no Ministério de Defesa, que são, sabemos, especialmente discriminadores, tanto que mulheres diplomatas há alguns anos que estão se queixando publicamente da discriminação que sofrem, não? Essa é a segunda. Gênero e participação política, que não é a mesma coisa, você pode estudar a influência da participação política de atores que estão fora do sistema de política externa na política externa, por exemplo, das organizações feministas. Sim? Então, é outra área, gênero e política externa, participação política. Em quarto lugar, a própria elaboração, o processo decisório da política externa sensível ao gênero, não? O processo decisório, a cadeia de influências. Não? Como... Bom, eu não falei de políticas externas feministas, mas já temos alguns estados que estão declarando que suas políticas externas são feministas. A Suécia foi primeiro, mas, por exemplo, o Canadá declarou que sua política de cooperação para o desenvolvimento é feminista. A Irlanda tem também, não sei se a chamou feminista, mas é bastante feminista, na verdade, não? Tem análise de gênero e cuidados com o gênero em várias dimensões. Então, cada vez tem mais países que vão por esse caminho. Então, você pode estudar, que é o que eu estudo precisamente, como é que isso, por quê, não? Como se chega a isso. E também, em quinto lugar, pode estudar os efeitos da política externa no gênero, os efeitos, incluindo os efeitos não desejados, não? Como isso das sanções econômicas. Bom, isso tem efeitos diferenciados no gênero. Então, tem essas 5 dimensões que você pode estudar separadamente ou pode também tentar combinar. E agora eu vou falar do que eu estou fazendo, meu projeto se situa mais nessa dimensão da elaboração da política externa. Então, quando estava ministrando a primeira vez a disciplina de gênero, eu reparei que a política externa brasileira tinha era bastante sensível ao gênero em várias coisas, não? Então, que tinha a missão de paz no Haiti, seguia várias recomendações das agências internacionais sobre tinha uma unidade de gênero e mulheres policiais eram levadas para atender as mulheres em questões de violência e ajudar em outros assuntos, que os militares tinham, faziam cursos sobre gênero e também para tentar lutar contra a violência do gênero no Haiti, apesar de que eles também davam problemas nesse sentido, não? Tem os filhos da MINUSTAH, os chamados filhos da MINUSTAH, não? Que são problemas de gênero muito sérios. Mas, bom, o Brasil tinha isso. Que a cooperação do Brasil para o desenvolvimento também tinha vários projetos, subprojetos, especificamente dedicados ao gênero, não? Empoderamento das mulheres, Moçambique, não sei o quê, tecnologias sociais, o DISC 80 transferido a outros países, não?
E que também vi que a posição diplomática do Brasil nas Nações Unidas, na OEA e em outras organizações internacionais foi sempre consistentemente, enfim, mais progressista. Nós sabemos que no sistema tem o grupo dos progressistas e o grupo dos fundamentalistas, não? E alguns no meio, mas o Brasil foi consistentemente, sempre assinou as declarações internacionais, inclusive o Brasil apresentou 2 vezes uma proposta sobre orientação sexual LGBT nas Nações Unidas, a segunda vez foi aprovada, o Brasil junto com outro grupo de estados, não? Então, eu pensava, e ao mesmo tempo, todas essas notícias, bom, não será porque no Itamaraty tem muita massa crítica, por isso não é. Então, eu comecei a pensar, bom, o que explica a política externa de gênero? E foi que eu comecei a estudar. Então, eu estudei a literatura, na verdade, 2 corpos de literatura. Por um lado, a literatura feminista, que diz como a participação política das mulheres, mesmo em lugares sem representação, não? Com pouca representação, no executivo, no legislativo, mas às vezes os movimentos feministas, as organizações feministas, conseguem fazer mudanças importantes. E que, de fato, estatisticamente, no mundo, é mais importante o ativismo das organizações feministas do que a representação nas instâncias formais, não? Então, isso que a literatura feminista diz. E pensei, bom, isso será válido para a política externa? Mas tinha um segundo corpo de literatura, eu sou de Relações Internacionais, da política externa. E a política externa, que dizia, bom, a política externa se faz de cima para baixo. Não, com certeza não fazem. A política externa não é feita pelas feministas. A política externa deve ser feita por alguém que não é mulher, porque não tem mulheres, tem poucas, no Itamaraty, no governo, enfim. Então, eu testei essas 2, estou fazendo isso ainda, na verdade, não? Tenho essas 2 hipóteses, a hipótese de baixo para cima, a hipótese de cima para baixo. Na verdade, o que estou vendo é que a política externa de gênero é muito desagregada, como acho que é bastante desagregada a política externa brasileira em geral. Funciona meio separado, e mais separado do que eu pensava no início. De fato, isso que estou estudando me ajudou a entender um pouco mais. Eu achava que a ABC estava mais conectada ao Itamaraty, mas na prática não está. Vai por livremente, não? Então, você tem, na ABC, tem uma política de gênero que é feita por influência externa, basicamente. Porque isso de fazer a cooperação sul-sul à demanda, então, o que quer dizer? Não tem muita iniciativa. Não tem muita iniciativa. Tem muita cooperação trilateral. Cooperação trilateral com agências que sim que estão envolvidas em fazer política de gênero, gender mainstreaming. Os ingleses, por exemplo, ingleses, alemães, por aí vai. Então, tem muita influência de que eles que fazem o projeto e depois informam. Tem também vários problemas com isso, não? A ABC não gostam muito, a vezes se inteiram do projeto depois do que foi feito, eles não acham correto isso, mas a verdade é assim. Então, vários desses projetos e subprojetos de gênero, não é que não surgiu a iniciativa na ABC, surgiu de fora. Depois, na execução, claro que colaboram muitos ministérios, então, enfim, claro que sim, na execução todo mundo ajuda, mas a iniciativa veio de fora. E também das organizações internacionais. A ONU Mulheres assinou uma carta de intenções em 2012, não, quando era Rio mais 20, sobre uma cooperação mais focada ao gênero, embora não exista gender mainstreaming sistemático nos projetos da ABC. Não? Bom, então, na ABC vem de fora. E na mesma coisa, claro, com a aceitação das pessoas que estão na ABC. Tanto que não mudou, pelo menos não tinha mudado quando eu entrevistei a última vez a Cecília Malaguti, que se ocupa da cooperação trilateral. Eu perguntei, bom, mas agora com este governo, será que esses projetos com dimensão de gênero vão continuar? Disse, acho que sim, não tem nada a ver. Se ninguém reparou, vai continuar.
Na defesa acontece uma coisa parecida, não? A MINUSTAH não admitia, enfim, que o Brasil não obedecesse a certos preceitos de gênero, não? Então, também foi da mesma coisa. No ano 2012, também outra carta, outro acordo com a ONU Mulheres, o Ministério da Defesa, para criar unidade de gênero, para fazer várias coisas. Então, é muito de fora para dentro, de cima para baixo, com alguns atores críticos que querem. Tem alguns militares muito envolvidos com isso, da mesma maneira que na ABC também tem. Não necessariamente são mulheres, não, mas bem homens. E também atores externos. ¿Cómo se llama ese instituto que está María Eduarda? O Igarapé, o Instituto Igarapé, que é pequenininho, fez muita coisa pela política de gênero brasileira, não? A Renata Giannini, que está no Igarapé, então ela é uma pessoa só, mas ela é super influente. Ela conseguiu ser aceita como experta no Ministério de Relações Exteriores e no Ministério de Defesa. Então, ela realmente está mudando a política externa, está influindo. Ela foi uma das impulsoras e coordenadoras do plano de aplicação brasileiro de Mulheres, Paz e Segurança. Então, é bem interessante isso. Às vezes você tem ativistas, atores muito influentes em posições estratégicas que fazem acontecer as coisas. Agora, as feministas, sim, explicam a evolução do posicionamento brasileiro nas organizações internacionais. Acho que não só, também precisa ter alguns outros atores favoráveis envolvidos, mas elas sim que fizeram um trabalho que elas chamam de advocacy, muito importante desde o início, para colaborar com a elaboração de diferentes posições do governo brasileiro, assinar acordos, participar em todos os grandes marcos de Nações Unidas, não? Pequim 95, e etc. E nossa, Pequim mais 5, mais 10, mais 15, mais 20. Tal. Aí sim. E o Itamaraty, historicamente, deu um papel de expertas às feministas, deixou contribuir e aceitou, às vezes não, nem sempre, não, mas aceitou bastante essas contribuições. Então, aqui surge outra pergunta de pesquisa, como é que... Por que a feminista... Como é que uma área funciona de outra maneira, com uma influência de baixo para cima claramente detectada, e outras não? Então, eu vejo assim, a política brasileira é fechada? Bom, é fechada, mas está mudando, cada vez tem mais canais. Então, tem canais, só que as organizações feministas não estão interessadas igualmente por todos esses canais. Se interessam por aqueles canais que dão mais, que visam obter um resultado com repercussão direta. Não? Você muda o posicionamento do Brasil externo, então isso vai ser internalizado, você vai poder mudar a legislação, vai ter uma lei Maria da Penha, entre outras coisas. Então, esse trabalho de advocacy, isso se faz. Então, se vai servir internamente, elas fazem política externa, embora nem chamem política externa. Mas é política externa, eles estão querendo influir na posição do governo brasileiro, então é política externa. Mas isso de trabalhar sem um claro retorno interno, acho que não é uma prioridade. E talvez não tenha que ser uma prioridade, elas têm bastante problema com o interno que no externo, mas a mim chama a atenção, não existe uma solidariedade internacional na cooperação, nem existe muito interesse na agenda de Mulheres, Paz e Segurança, nas intervenções do Brasil, não existe esse interesse. E acho que esse é o problema aqui. É verdade, tem pessoas interessadas na política externa, que querem contribuir à política externa, que propõem conselho de política externa, mas não são tantas. São poucas organizações que querem incidir realmente na política externa. E as organizações feministas têm outras prioridades. Até uma pena, porque não é apenas solidariedade internacional. Tem algumas coisas que teriam repercussões internas, não? Contribuir, tem vários desses planos de aplicação da Resolução 1325 que podem ser usadas para como
como ferramentas para aumentar a participação interna das mulheres, para objetivos que já existem, aumentar as mulheres na participação das próprias instâncias de elaboração da política externa de segurança e de defesa, mas são pouco usadas. Então, bom, acho que eu estou aí nessa fase, ainda preciso, isso é todo meio impressionista, ainda falta cotejar dados, não tenho certeza sobre essas minhas conclusões, mas tenho, na verdade, estou bastante, me surpreenderia continuar pesquisando e descobrir que estou errada, não? Eu acho que vai por aí a coisa, não? Então, porque a política externa é bastante desagregada e que tem mecanismos, processos, influências bastante diferentes em função dos diferentes interesses dos participantes. E espero ter convencido vocês, sobretudo você, que, bom, que tem coisas interessantes que estudar nessa interação do gênero e da política externa e das relações internacionais em geral, que tem toda uma agenda de pesquisa aí que está por explorar, ou muito pouco explorada, e, bom, enfim, eu acho interessante. Obrigada.